A segunda sugestão de quem seria, de fato, o escritor aos Hebreus é Clemente de Roma. Orígenes foi o primeiro escritor patrístico a sugerir que foi Clemente o autor de Hebreus. E qual foi a justificativa dele? Isso porque há certa familiaridade com a sua carta escrita aos Coríntios. Primeiro Clemente é bem parecido com a carta aos Hebreus. E algumas semelhanças superficiais na forma e no vocabulário empregado pelo escritor. Contudo, há muito mais diferenças estilísticas para ele ser o escritor, o autor dos Hebreus. Então há mais coisas que nos distancia do que propriamente que venha nos aproximar. Certo? O ponto de maior destaque dos especialistas em dizer que não foi Clemente se apoia na absoluta falta de criatividade teológica nas cartas de Clemente e pelo fato também de ele fazer apenas combinações e imitações. Então isso aqui é o ponto maior de destaque que descarta literalmente a ideia de que tenha sido Clemente de Roma, tá bom? As semelhanças que são vistas em Clemente e Hebreus são também vistas em Clemente e as cartas de Paulo. Logo, não existem argumentos favoráveis que sustentem a autoria aos Hebreus como sendo de fato de Clemente. Parte C. Barnabé, ano 61 depois de Cristo. Foi considerado por Tertuliano quem escreveu. Ele era um contemporâneo do apóstolo Paulo e o seu nome significa filho da consolação, ou filho da exortação, ou filho do encorajamento. A expressão grega aqui ela é bem enfática, huios parakleseios. Atos capítulo 4, versículo 36, você vê isso aí, essa expressão, filho da consolação. Atos 4, 36. Aí o que acontece? É usado aqui como argumentação favorável, temporariamente, para Barnabé. Nesse versículo aqui, ó. Ioses de ho epicletes Barnabás aputum apostolum ho estin metermeneiomenon huios parakleseios lewites cutrios tungenei, que é Atos 4,36. Ele fala sobre, ele é o filho da consolação, o filho da exortação, o filho do encorajamento. Atos 4,36 é usado esse termozinho aqui para mostrar o quê? Primeiro, que ele era levita, né? Aqui, lewites, buscava se aprofundar nos rituais sacrificais, ou seja, se ele era levita, ele teria que inevitavelmente buscar conhecimento sobre essa área dos sacrifícios. Segunda parte, ele era de Chipre, né? Cutrios, cutriota no grego, no original, cutriota, cutrios quer dizer de Chipre. Talvez tenha sido influenciado pela mentalidade filosófica e pelos ensinos helenistas do judaísmo alexandrino. Então essas duas posições, ou esses dois elementos aqui são reforçados com a expressão huios parakleseios. E tais coisas não são bem visíveis e familiares pelo autor de Hebreus. Aí no escritor aos Hebreus, 13:22, é usado praticamente a mesma palavra, ó, huios parakleseios e aqui parakleseios. Aqui fala sobre filho, né? Aqui fala sobre irmão, mas é o mesmo termo. Então não é um argumento muito favorável, mas foi as primeiras argumentações acadêmicas para fomentar a ideia de que tenha sido Barnabé no ano 61, a ideia do autor da epístola aos Hebreus. Só alguém com essa qualificação de filho da consolação, huios parakleseios, e exortação, estaria mais próximo para escrever essa palavra de exortação. Mas qual é o principal problema que temos? Lembra que eu falei para vocês desde o início que não adianta falar que não é Barnabé e não dizer por quê, certo? Nós temos que ter uma argumentação. Não foi Paulo, certo? Mas por quê? Não sei.
Ah, não foi em Barnabé, sim, mas por quê? Aí, esse é o diferencial dos irmãos aqui na nossa aula hoje sobre os Hebreus. Parte C, parte 2. A dificuldade principal com relação à identificação dessa epístola como sendo de Barnabé é: há um livro apócrifo no Novo Testamento, por título A Carta de Barnabé, que circulou largamente do 2º ao 6º século. Ela foi bem difundida, bem propagada, alardeada, e era até considerado um livro pertencente aos outros livros do cânon sagrado. Ele é encontrado na obra O Pastor de Hermas, no final do grande manuscrito uncial do 4º século, os Sinaíticos, que foi o que eu mostrei anteriormente nos slides para vocês. Muito rápido, mas ele é totalmente em maiúsculo, certo? Então vamos lá. Ao se analisar Hebreus, como eu sou professor de literatura, certo? Comparado. Então eu analiso obras. Eu pego uma obra e pego outra obra. Nós podemos pegar as obras de Paulo e pegar a obra de Hebreus e analisar, fazer uma comparação linguística. E não bate. A gente pega essa carta de Barnabé e olha a carta de Hebreus, e quando vai se cruzar, a gente vê as discrepâncias, certo? Então vamos lá. Ela não resiste a um exame de comparação literária, né? Poderá se ver gigantes diferenças linguísticas do conteúdo em todos os aspectos mencionados. Nenhum escritor patrístico também jamais aceitou tal sugestão de Tertuliano, nem mesmo em Chipre, a pátria de Barnabé, nem mesmo nesses dois elementos. Ou seja, fora de Tertuliano, ninguém mais afirmou isso, nem há evidências alguma para conectar Barnabé a esta epístola. Por quê? Porque eu vou ter que eliminar a sua carta e dizer, não, o que é de Barnabé é só o livro de Hebreus. Sim, e a outra carta que foi encontrada dele? Ah, eu acho que não é dele não. Ah, então a gente vai eliminar uma coisa histórica que já é conhecida como a carta de Barnabé. Não tem como fazer isso. E então, quando se cruza as duas, nenhuma bate. Então, o Barnabé não é o escritor aos Hebreus. Ele possa ser o escritor da carta de Barnabé, que foi atribuída a ele. Seria estranho um nome tão conhecido, status apostólicos, Barnabé, ter sido perdido, apagado ou esquecido por 2 séculos. Então seria muito inviável essa argumentação, meus irmãos. Parte D agora. Apolo é um dos que dizem ser o escritor aos Hebreus.